Nós agora vamos começar um outro módulo do curso, que é o módulo de currículo e planejamento educacional. Como esse módulo currículo é um módulo muito extenso, né? E nós temos que nos preparar, estudar bastante. Nós vamos passar um vídeo agora, para que vocês pensem bastante, se sintam motivados, né? Porque o aprender é uma caminhada. E exige do quê? Exige o que da gente essa caminhada, né? Então vamos passar o vídeo agora, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre o vídeo, correto? Então vamos lá. O que não estudou o suficiente, o que não aprendeu bastante. Quando você conhece de fato a matéria, então a prova fica fácil. Não existe impossibilidade, existe falta de conhecimento, existe falta de preparação, falta de aplicação do que se aprendeu, falta de prática ou falta de perseverança. Você gasta tempo para aprender, você gasta a vida para aprender e perde tempo, muitas vezes, ao aprender. Perde dinheiro, perde a vida. Sim, a vida, porque tempo é vida. Então aprenda a aprender. Sai dessa de decorar só para fazer a prova. Decorar não é aprender. Essa de ouvir por obrigação não funciona. Essa de ler por obrigação não ensina. Essa de estudar por obrigação não resolve. Essa de saber e esquecer é uma farsa. Você sabe contar até o infinito porque aprendeu. Você sabe ler porque aprendeu. Você sabe escrever porque aprendeu. Quando você aprende, não esquece mais. Quando você aprende, você sabe. Só esquece quando apenas decora. Todas as coisas que você sabe não é só porque aprendeu, mas porque aplicou e praticou. Pode ser que não percebeu, mas passou logo a aplicar e praticar muito. Quando estava aprendendo a contar, vivia contando tudo que via pela frente. Quando estava aprendendo a ler, vivia lendo até pedaços de jornal que encontrava pelos cantos. Mas depois passou a ter preguiça de praticar, especialmente as coisas que não gosta muito. Você jamais pratica. Então, não aprende. Então acha difícil aprender? Mas a dificuldade existe porque você não domina o conhecimento, porque não alcançou ainda o entendimento. Aprendeu, mas não reteve. Ou melhor, pensou que aprendeu, mas ainda não sabe. Aprendeu, mas não praticou. Então pare de pensar que aprender é automático, porque não é. Aprender dá trabalho. Aprender exige vontade. Mais do que isso, exige força de vontade, exige querer, exige perseverança. Você domina o entendimento, nada mais lhe parece difícil, muito menos impossível, porque você aprendeu, porque você sabe. Então aprenda, então aplique, então pratique. Porque quem estuda e não pratica o que aprendeu é como um homem que lavra e não semeia. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Né? É um puxão de orelha mesmo, porque esse módulo nosso vai ser de muito estudo. Então eu fiz questão de colocar esse vídeo porque nós temos que ler muito, temos que ler. Ele coloca aí, como a gente aprende? Só lendo e decorando? Não, nós temos que fazer uma relação do que nós estamos estudando com a realidade que a gente vive. Então, se você não fizer relações, você não consegue tecer uma crítica sobre o que você estudou, né?
você não consegue fazer a leitura da realidade que você vive, né? E aqui, esse vídeo está diretamente ligado com o que nós vamos estudar. Vamos estudar currículo, depois nós vamos para o planejamento educacional. E por que essas duas disciplinas no final do curso? Por quê? Porque o currículo é uma somatória de tudo que nós já vimos aqui no curso, é uma somatória das experiências de vocês, né? Então nós vamos agregar tudo isso em currículo e depois fazer o quê? E depois ir para a prática, que é o planejamento educacional, né? Qual é a palavra fundamental desse vídeo? A palavra fundamental desse vídeo é perseverança. Quantas vezes nós fomos derrotados em quantas situações nas nossas vidas? E nós enfiamos a cabeça na areia, como a Emma, dá vontade, né? Tem situações na nossa vida que dá vontade mesmo de enfiar a cara dentro da areia e esquecer que o mundo existe, né? Principalmente essa situação que nós estamos vivendo agora, que exige muito de nós mesmos, das nossas relações com as pessoas que nós amamos, das nossas relações com o mundo, né? Das nossas relações com a gente mesmo. Então, assim, é um momento de reconstrução, né? De reconstrução. E essa palavra, perseverança, vai de encontro a toda essa situação que nós estamos vivendo. O que é perseverança? A perseverança existe porque houve um momento em que toda aquela situação, ou todo aquele conhecimento que nós vivemos, ou toda aquela prática que nós tínhamos, né? Ou houve uma ruptura, ou pode ter acontecido situações que quebrou essa prática nossa desse tempo todo, né? Ou pode ser uma relação com uma relação conjugal, uma relação pai e filho, né? Uma relação dentro do trabalho. Então, o que é perseverança? Perseverança é uma análise de tudo que é uma situação que você caiu. E nesse momento, você faz uma reavaliação de tudo que você viveu, né? E levanta novamente com tudo aquilo que você viveu, porque a vida da gente, a gente não joga o que a gente aprendeu fora, né? Fica com a gente eternamente. Então a gente faz o quê? A gente faz uma reavaliação, tira o que ficou de bom, né? Tenta não cometer mais os mesmos erros e siga em frente, né? Igual, por exemplo, tem vários exemplos que a gente pode citar disso daí. Aquele maestro, né? Como é que é? Antônio Carlos? Aquele que perdeu os movimentos na mão? Ele é um pianista muito, muito famoso, acho que é Antônio Carlos. Inclusive tem até o filme dele agora. Isso é um exemplo de perseverança. Ele começou a tocar piano aos 5, 6 anos de idade e conquistou o mundo, né? Conquistou o mundo através do piano. Ele trabalhava no mundo inteiro. Então ele foi fazer um concerto na Turquia e sofreu um acidente. Ele foi assaltado e uma pessoa tacou uma coisa na cabeça dele, fez com que ele começasse a perder o movimento do dedo. Então aí foi cada vez mais a vida dele foi se complicando, e cada situação que ele vivia, ele procurava superar aquilo, né? Até teve um momento que ele não pôde tocar mais. As mãos ficaram completamente atrofiadas e ele foi ser maestro. Então nada que ele sofreu até então serviu como uma desistência da vida. Eu imagino um pianista conceituado no mundo inteiro ter a impossibilidade de tocar o piano, porque o piano é a vida dele. Não, cada limitação que ele foi tendo, ele foi superando, chegou até o momento dele tocar só com 2 dedos, né? Aí ele foi exercer a função de maestro.
E aí, depois disso, ele montou um trabalho social, né? Montou uma orquestra com crianças carentes. E atualmente, um cientista brasileiro da Universidade de Campinas viu na televisão e inventou uma luva para ele voltar aos movimentos. Então, para vocês verem, o que ele fez? Está conseguindo tocar com 70 anos de idade. Sabe o que ele faz agora? Ele treina 7 horas por dia o movimento. Então, são exemplos de perseverança que a gente tem que estar. Nada é finito na nossa vida. Nós estamos sempre em recomeço. Por isso que vocês estão aqui, né? Que a gente quer sempre conhecer, a gente quer sempre aprender, agregar ao que a gente sabe. E uma frase que alguém já deve ter dito: o conhecimento ele liberta, né? O conhecimento é libertador. Então, diante de tudo isso, desse momento que nós estamos vivendo, desse conteúdo que nós vamos ver agora, vamos pensar, né, sobre a nossa vida, sobre o compromisso que a gente tem com a nossa profissão, que vocês vão sair daqui, vocês vão enfrentar, não, vocês não vão travar guerra com ninguém. Vocês vão manter principalmente uma relação humana entre você e a criança, né? Então, nós temos que nos preparar muito, muito, muito para exercer essa função. Não só como professora, mas em tudo que a gente faz na vida. Então, esse é o puxão de orelha de hoje. Para vocês estudarem, ler. Quanto mais vocês leem, gente, mais vocês conseguem elaborar o conhecimento que vocês já têm, né? Certo? Então, vamos lá. Só dar uma pausinha aqui para beber uma aguinha. Ele fica assim, né? Só depois que faz. Bom, nós vamos falar sobre currículo, né? Então eu pensei assim, diversas formas da gente compreender o que é currículo. Porque um dos fatores assim, importantíssimos que eu vejo aqui com vocês primeiro, o entendimento da palavra. Existe uma ciência que chama etimologia. A etimologia é o estudo da palavra, né? Então, etimologia, o estudo da palavra. Então, principalmente para a gente compreender, nós temos que saber o que as palavras significam, porque a língua portuguesa é riquíssima. Então, existem palavras que vêm do inglês, palavras que vêm do latim, palavras que vêm da língua indígena, né? Então é bem complexa a nossa língua. Então, currículo. O que quer dizer a palavra currículo? A gente entende currículo atualmente como o quê? Como quando você vai entrar numa empresa para pedir um trabalho, né? Você está desempregado, precisando trabalhar. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar tudo que você já fez, todos os cursos que você tem, onde você trabalhou, quais as experiências que você tem, né? Fazer um currículo. Esse currículo, ele termina com UN, é um currículo, né? Que vem da palavra do latim. E o que será que é esse currículo para nós na educação? Né? O que você entende por currículo? Então, eu acabei de falar, currículo não é a somatória de tudo que você estudou, de tudo que você fez, né? De tudo que você viveu. Para você ter, por exemplo, um exemplo meu, para eu ter o currículo que eu tenho hoje. Eu fiz o quê? Eu fiz primário, segundo grau, quer dizer, né? Já mudaram as nomenclaturas.
Ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação, né? E para fazer todos esses, eu passei por diversas experiências na minha vida, né? Eu tive, eu vivi um momento histórico. Como assim? Eu sou de 1963, então quer dizer, em 1970 eu estava entrando na escola. Como era o Brasil nesse momento, né? O que era moda, como que eram as relações entre pai e filho, as relações sociais, como eram as relações sociais, como eram as relações vividas dentro da escola, como era o momento político que nós estávamos vivendo naquela época, qual que era o momento político de 1970, em plena ditadura militar, né? E será que toda essa relação se refletia dentro da escola? Ou a escola é um mundo completamente separado das relações sociais, da família, da sociedade, da política, da economia? Será que a escola vive separada de tudo isso? Né? Então, aí, como eu estava colocando, no momento que eu entrei na escola, estava acontecendo tudo isso no mundo. Será que isso refletiu na minha formação educacional? Será que a escola vivia alheia a tudo isso? Então são questões que nós temos que levantar para entender currículo. É fundamental. Né? Porque currículo é uma somatória de tudo isso, né? Que eu acabei de dar o exemplo na minha vida, na vida de qualquer pessoa. Então tá lá, em termo primário, a vida era a situação histórica, social, era uma. Depois veio a abertura política. Aí a abertura política, eu já passei esse tempo todo aí, né? O que a gente estudava nessa época? Educação moral e cívica. Vocês nem sabem o que é isso, né, hoje? Não sabem nem o que é isso, educação moral e cívica. Por que existia naquela época e por que não existe hoje? Isso é questão de currículo. Por que a gente estudava educação moral e cívica lá e não estuda hoje? Aí passei para o segundo grau, o ensino médio. O ensino médio tinha o quê? Ensino médio eu fiz de 79 a 82. Já estava acontecendo outras mudanças. O que estava acontecendo nesse momento? A abertura política, né? E o currículo meu do ensino médio? Como que era quando eu estudava, chamava segundo grau. Passou o segundo grau, era segundo grau. E na época que eu estudava era assim, só tinha o curso profissionalizante. Todas as escolas de ensino médio tinha que ter o curso profissionalizante. E era só isso, você tinha que escolher. Aí eu fiz o curso de saúde. Fiz o curso de saúde. O que era o curso de saúde? Não era nenhuma coisa nem outra. Você não era enfermeira, você não era técnico de laboratório, né? Então, assim, por que será que tinha esses cursos profissionalizantes nessa determinada época? Nesse determinado momento histórico? Porque o currículo é diretamente ligada ao momento histórico. Histórico é o quê? Sociedade, cultura, relações pessoais, né? Tudo que nós estamos vivendo naquele momento, economia. Então o currículo é diretamente ligado a tudo isso. Bom, como eu já estava ilustrando, né? Eu estou contando a minha experiência para poder ilustrar, para chegar melhor, para vocês irem elaborando, né, na cabeça de vocês o que é o currículo. Aí eu passei para o segundo grau, tem o ensino técnico. Por que será que existia esse ensino técnico nessa época? Bom, aí depois veio, qual foi a próxima mudança que aconteceu? Foi em 1970, houve uma reformulação no ensino. Foi a partir de 1970 que eles introduziram o ensino tecnicista.
depois desse ensino tecnicista, veio a LDB, de 1996, que houve a abertura, aí vai o quê? O processo histórico. Houve a abertura política, né? A redemocratização do país. Então, que escola agora eu vou ter que ter para acompanhar esse momento histórico? Então, houve o quê? Primeiro fizeram a Constituição de 1988. Na Constituição de 1988, já tinha muitos anseios daquela sociedade que vivia reprimida, né? E que agora tinha a liberdade, a democracia. Então, ali, na Constituição de 88, já vinha já estava alencada muitos, assim, já o nascimento, né? Já o embrião da LDB. Aí, em 1996, juntaram todos os profissionais da educação, os deputados, senadores, e fizeram a LDB. O que é a LDB? Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Vocês sabem que a LDB não é embasamento, é a estrutura, né? LDB é a estrutura da educação. Então, tudo que acontece está ligado à educação, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Só um minutinho. Vocês estão vendo como que eu coloco a minha vida? Por quê? Porque através da minha vida eu consigo explicar o que é currículo. Né? Por isso que eu estou narrando para vocês o momento acadêmico meu. Pra gente, né? Para vocês irem também formando na cabeça de vocês esse conceito de currículo. Né? Certo? Que isso me preocupa muito. Por isso que a titia fica voltando lá, tá? Quando a titia estudava, que era bonitinha, linda, tá? Então vamos lá. Aí veio a LDB de 1988. O que tem que ter de 88 não, de 1996. O que tem que ter nessa estrutura agora? Para viver o quê? Para viver o novo momento político que nós estamos vivendo. Então aí houve toda uma estruturação, né, do que tipo de escola nós queremos, qual escola que eu quero, que tipo de cidadão eu vou formar para poder viver nessa sociedade agora democrática e livre, né? Sociedade democrática quer dizer o quê? Sujeito de direito, sujeito que tem todo o direito. Direito a quê? Direito à liberdade de participar, de ter suas opiniões, né? Liberdade de falar o que pensa, liberdade de gênero. Aí o que acontece? Veio surgindo todos os movimentos de uma sociedade democrática. Aí depois apareceu o quê? Depois que foi elaborada a LDB, foi surgindo, como que a gente fala? Leis, né? Como que a gente fala quando a gente quer... A LDB está pronta. Aí eu quero colocar um adendo, resolução, né? Resolução, parecer, né? Aditivo. Aí veio surgindo o quê? Com o esqueleto lá da LDB, veio surgindo o quê? A partir da evolução das relações democráticas no Brasil, foram havendo o quê? Resoluções, né? Resoluções, adendos, tudo aquilo que a gente vai, tem lá o esqueleto. Aí, por exemplo, o fato que nós temos aí, a educação inclusiva. Se eu vivo numa sociedade de direitos, todos nós temos os direitos iguais. Não é o que está escrito lá na Constituição? Todos nós somos sujeitos livres, né? Com direitos, mas também com deveres. Então, se todo mundo tem direito, eu que sou negra quero o meu direito, né?
o momento que nós estamos vivendo agora também aí, sobre o respeito à diversidade, né? Diversidade não. A direito de não ser discriminado pela cor que eu carrego, né? Então, toda a população do planeta, com esse advento que aconteceu com esse negro norte-americano, está voltando para isso. Vocês estão vendo? Antigamente não podia nem falar isso. Nos Estados Unidos, há muito pouco tempo, tem lá a Ku Klux Klan. O que é a Ku Klux Klan? É uma sociedade formada que eles pegam, discriminam o negro, até chegava de matar as pessoas negras. Luther King foi um dos primeiros americanos a lutar pelos direitos dos negros. Então, eu tenho direito. Lá no esqueleto da Constituição, então, no esqueleto da LDB, eu quero que lá tenha escrito os meus direitos, né? Então, foi criada a lei para que a cultura negra seja contemplada dentro da escola, certo? Quem trabalha em escola sabe. Então, existe uma lei que contempla os saberes negros dentro da escola. Por quê? Porque o negro não caiu aqui de paraquedas, o negro tem uma história, assim como nós temos na nossa história. Nós, quer dizer, a sociedade brasileira, né? A formação cultural do povo brasileiro tem o quê? Tem a cultura que vieram de outros países, assim como o negro também veio de outro país. Em que circunstâncias? Será que quando ele chegou aqui, ele não tinha nenhum saber? Né? Então tem que se valorizar, todos os saberes são valorizados dentro dessa perspectiva de sociedade democrática. O índio, aí vem o índio, o negro, né? O índio, o negro, as necessidades especiais. Então tudo isso aí agora está contemplado na Lei de Diretrizes e Bases. Por quê? Porque a cara do nosso país agora é essa, de direitos, né? Todos nós temos direitos, todos nós temos o direito de reivindicar o que é de direito. Até a criança tem direito. Na escola a gente não vê o ECA. Então ali os idosos têm direito? Tem, está tudo contemplado, tudo dentro da lei. E só pode haver isso se houver o quê? Uma cidade democrática, uma sociedade democrática de direito. Vocês viram como que as coisas vão... As coisas, tudo, gente, ó, está interligado. Nada acontece solto. Então nós temos que aprender a fazer essas relações. Porque quanto mais a gente faz relações, acontece o que o rapaz lá do vídeo falou. O que ele falou? Que a gente aprende quando a gente compreende. Se eu não compreendo, eu não aprendo. Então, como que eu vou compreender o que é currículo? Se eu souber para que ele serve, como que ele é formado, como que se faz um currículo, aonde eu posso ver isso daí. Quando eu pego um documento lá dentro da escola, vai ter o currículo, intrinsecamente ali vai ter o currículo. Pode não estar escrito lá currículo, mas ele vai estar ali. Tudo que acontece dentro da escola, você enxerga ali o currículo. E o que é a prática? A prática é o planejamento pedagógico é a prática do currículo. Certo? Estou falando demais? Cansei. Vamos beber uma aguinha. Então, quando nós começamos a fazer essas relações, a compreensão nossa fica bem melhor, porque nós exercitamos o que a gente aprende.
Eu gosto muito de falar sobre o arroz. O arroz é o currículo? O arroz pode fazer parte do meu currículo? Pode. De diversas formas eu posso colocar o arroz no meu currículo. Por exemplo, se eu casar e fizer o arroz queimado, sem sal, não souber fazer o arroz, vai ser uma coisa muito chata, né? Na minha relação com meu marido, na minha relação com as pessoas que vão me visitar. E em que parte o currículo entra nisso aí? A parte em que, olha para vocês terem uma ideia. O que é o arroz? Qual que tem a relação histórica de fazer o arroz, de saber fazer o arroz? Com quem que minha mãe aprendeu a cozinhar? Com minha avó. E com quem que eu aprendi? Com a minha mãe. Isso aí não está intrínseco o quê? Aprender a fazer arroz implica em quê? Em cultura. Como? Cada parte do Brasil, se você for pesquisar, cada parte do Brasil se faz o arroz de uma forma diferente. Por exemplo, Belém do Pará. Hoje, com o advento da internet, tudo é instantâneo, né? Mas no meu tempo lá da carochinha, a gente ficava sabendo das coisas mais de boca a boca. Então meu pai viajava muito. Então ele falava assim, como que o pessoal do Pará fazia arroz, da região norte, né? Diz que era assim, você pega a água, põe para ferver, tempera e joga o arroz lá dentro. Né? Isso não é cultura? É uma relação cultural. Aí, como que é feito o arroz aqui, no Mato Grosso? Eu sou de Goiás, né? Eu nasci e cresci em Goiânia. Aí o que aconteceu? Casei e vim pra cá. Aí cheguei aqui e já vi a cultura do arroz aqui, diferente de onde eu, né? Diferente de Goiânia. Como? O pessoal aqui usa muito alho. E Goiânia não, usa alho, mas é bem menos. Mas aqui não, o alho aqui é um tempero fundamental e usa muito. Para falar, lá não existe farofa de alho, nem farofa de banana. Que por sinal, para mim, a melhor farofa do Brasil de banana é aqui, porque eu nem conhecia. Então vocês estão vendo? Onde que entra o currículo aí? A relação cultural, né? Através do arroz, você viaja nas culturas de todo o Brasil. E assim é quando você vai elaborar o currículo na escola. Certo? Eu acho que ficou bem ilustrado o que é currículo, né? Então, esse currículo aí, o currículo que é o quê? É a experiência de vida, né? E o currículo termina em O, né? O currículo termina em UM, que é o currículo que a gente faz contando toda a nossa vida, toda a experiência profissional, no caso, né? Quando eu vou arrumar um trabalho. Agora, quando eu vou arrumar um namorado, como é que eu faço meu currículo? Como é que eu faço meu currículo quando eu quero arrumar um namorado? Aí eu vou colocar lá, eu vou ter que contar uma história, não é? Não vou ter que contar uma história da minha vida? Eu não vou ter que preencher os requisitos para arrumar um namorado? Tudo tem história. E tudo está ligado na história, né? Eu vou colocar lá que eu sou, assim, que meu abdômen é redondinho, que meus cabelos já não obedecem muito à cor preta, né? Eu vou colocar isso. Será? Aí a questão de cada um, não é o currículo? O currículo para uma namorada. Certo? Até para chegar aqui no curso, vocês não tiveram currículo? Tiveram, teve que fazer primeiro, segundo, terceiro grau, tal, contar essa história aqui, as relações que vocês mantêm, tudo para chegar até aqui. Bom, e o currículo? Será que o currículo da escola? Como será que é feito esse currículo da escola, hein, gente? Será que ele é feito na escola? Será o que esse currículo vai contar? Que história que esse currículo vai ter? Porque eu falei para vocês que o currículo, né,
tudo que está socialmente construído, né? Socialmente construído, os conhecimentos sistematizados, as relações entre a cultura, né? O tipo de sociedade que nós temos, quais as relações que são mantidas na sociedade, que tipo de economia que nós vivemos. Tudo isso daí vai ser contemplado no currículo da escola, certo? Então vamos lá, vamos passar para frente. Bom, eu acho que essa ilustração aí ficou, dá para vocês perceberem, né? Aqui na seta. Então, qual que é o significado da palavra currículo? Como eu havia dito para vocês, currículo, toda palavra portuguesa, ela é composta de várias raízes, né? Então, o currículo, ele é pela etimologia. Aprenda essa palavra aí, etimologia. O que é etimologia? É o estudo da palavra. Currículo, então, olha lá, através da etimologia, o termo currículo encontra sua raiz na palavra latina. O que é a palavra latina? A palavra latina é aquela que veio da região da Europa, Portugal, Espanha e Itália, que eles falam que são os povos latinos. Então, essa região aí, tudo que vem de lá é denominado como latino. Então, essa palavra surgiu lá. Currículo, derivado do verbo curere, caminho ou percurso a seguir ou já seguido. Encaixa no tudo que eu falei? Encaixa em tudo que eu conversei com vocês aqui, ó. Então, a palavra-chave aqui, a palavra-chave aqui para nós é o quê? Você vai avaliar todo o percurso para poder construir, porque o currículo ele é construído. Para construir um currículo, o que eu tenho que ter em mente? Vamos lá. Passar para frente aqui. Achei o negocinho. Então, o currículo é tão importante que tem diversos teóricos que trabalham sobre o currículo, sobre a desvendar o currículo, sobre a importância do currículo, sobre como que o currículo é feito, qual o impacto do currículo dentro da escola, para que o currículo serve, né? Então, Nereide Saviani, ela é uma estudiosa que tem vários livros publicados que trabalha muito sobre a questão do currículo. Então, o que quer dizer? O que ela fala sobre o currículo? Currículo diz respeito à seleção, sequenciação e dosagem de conteúdos da cultura a serem desenvolvidas. A digitadora aqui emendou. Desenvolvidos em situação de ensino-aprendizagem. Vocês estão vendo aqui? Quantos conceitos tem aqui, ó? Seleção. Então, para eu fazer uma seleção, eu tenho que saber para que eu tenho que conhecer o meu aluno. Para eu fazer uma seleção de conteúdo, tudo, eu tenho que saber que aluno que eu tenho. E saber onde que esse aluno, e saber quais as relações estabelecidas por esse aluno. Sequenciação. A sequenciação é fácil, né? Que eu tenho que partir do mais fácil para o mais difícil, né? Então, onde eu começo? Começo lá, atualmente, onde eu começo? Lá nas crianças de 0 até universidade. E através da sequenciação e também a dosagem de conteúdo. Da cultura. Será que a cultura é importante, né, na elaboração desse currículo?
O que vocês acham? Vocês pensem aí que eu vou lhe buscar uma água, tá? A Nereide Saviani, que é uma pesquisadora muito importante que nós temos no Brasil, ela elabora diversos conceitos sobre o currículo. Um deles é esse, né? Que é a respeito das relações, da seleção. Seleção a gente sabe que é o quê? É pegar tudo que tem e escolher o que vai te servir, certo? Sequenciação, dosagem. Dosagem é o quê? Determinada idade, o que eu vou trabalhar com aquela idade? E assim continuamente, né? Cultura, qual a importância da cultura para a confecção do currículo a serem desenvolvidas, né? Da onde que você vai pegar a cultura? Por exemplo, você vai dar aula aqui na Várzea Grande, você vai lá no primeiro ano, você vai pegar a cultura lá do Maranhão? Não, isso é uma seleção. Você vai ver qual o tipo de cultura que está inserida aquela criança para poder trabalhar ali com ele, né? Claro e evidente. A ser desenvolvida na situação de ensino, professor, aprendizagem. Quem que é? O aluno. E quem tem que fazer isso tudo aí? É o professor. Bom, a segunda definição dela. A primeira definição, ela vai para uma forma assim mais para o aluno, né? Agora a segunda definição, ela vem, acho que mais para o professor. Ó, também compreende conhecimentos, ideias, hábitos, ó, quanto que é mais amplo esse conceito? Ideias, hábitos, valores. Que hábitos são esses? Quais são esses valores? Quais são as convicções que estão embutidas nesse currículo? As técnicas. O que eu vou usar para transmitir esse conhecimento? Quais os recursos que eu vou utilizar? Quais os artefatos? Os artefatos aqui compreendem a tecnologia também, né? Os procedimentos, os símbolos, etc., dispostos em conjunto de materiais, disciplinas escolares e respectivos programas, com indicações de atividades e experiências para sua consolidação e avaliação. Essa definição aqui está de encontro ao currículo, o currículo que a gente já recebe pronto, né, da secretaria, porque antes o currículo vinha todo pronto da Secretaria de Educação. Quer dizer, ele surgia lá no Ministério da Educação, vinha para o Estado e do Estado vinha para o município e o município para as escolas. Então, esse currículo, ele era todo pré-determinado, sem a participação do Estado, sem a participação do município, sem a participação da escola. Então, como que era feito? Na época tecnicista, chegava e cumpria tudo que estava ali. Bom, isso corresponde ao quê? A sociedade autoritária, né? Então, tudo que é para ser cumprido, ele vem do quê? Do autoritarismo, né? Hoje nós vivemos uma realidade diferente. Em 2017 nós tivemos o quê? A BNCC. O que é a BNCC? A BNCC não caiu do céu assim, não. Ela vem o quê? Ela compreende todo um processo histórico, né? E o que fala nessa BNCC? Toda essa relação histórica que nós estamos vivendo agora. E a BNCC também, ela foi normatizada no ano passado, né? Mas ela começou em 2017.
E para construir essa BNCC, houve a participação de todos os estados, dos educadores de todos os estados, né? Houve sessão pública nas câmaras, houve sessão pública no Câmara, né? Câmara que fala, com os políticos, com a população. Depois foi passado para os intelectuais, para a participação dos intelectuais. Eles abriram para a participação popular. Então, assim, ela não é um documento feito lá no MEC e distribuído como era antigamente, não, como era do tempo que eu estudava, um tempo bem próximo. Né? Então, ela fez o quê? Por que será que a BNCC foi idealizada dessa forma? Foi assim que caiu do céu? Não. Existe toda uma relação histórica ali. A história muito antes, né? Até chegar aqui. Então as coisas não são soltas. Tudo tem um porquê. Nós temos que aprender a perguntar o porquê. Por que, por exemplo, que a BNCC, ela tem assim coisas assim que eu nunca tinha visto, né, antes. A valorização do ser integral. O que é esse ser integral? Um ser que tem história, que tem uma história antes de chegar na escola, tem relações sociais antes de chegar na escola, tem cultura, tem sentimentos. Vocês já ouviram falar que a gente fazia plano de aula pensando em sentimento? Nunca tinha visto isso. Então isso veio do quê? Isso caiu do céu? Eles imaginaram colocar isso lá? Não. São o quê? Alguém já pensou nisso? Ali na BNCC tem vários estudiosos, vários cientistas que já pensaram, né, nessa relação da criança, nessa relação de sentimento. Quem é que o teórico que a gente fala sobre isso, que fala, que estudou, que fez, que pesquisou, né? Foi Vallon. Então, Vallon está bem ali, embasado pela BNCC. Tem Vygotsky, né? Vygotsky, as relações interpessoais, também. Piaget, que acho que vai demorar muito um teórico superar Piaget, também. Então, são o quê? Então, são várias teorias, né? A teoria, a cultura, né? As relações políticas, as relações econômicas, tudo isso está refletido na BNCC, certo? E a BNCC surgiu assim sozinha, sem conter dentro dela todos os outros trabalhos, todas as outras relações que aconteceram antes disso? Não. Para surgir a BNCC, ela vem de uma história, né? Por isso que vocês viram lá, na primeira definição das relações culturais. Então, as coisas não acontecem sozinhas. E essa definição aqui, ela vem desse material, desse currículo que a gente já recebe, né? Que a gente antes recebia pronto. E que hoje, com a aprovação da BNCC, a escola está convidada a fazer o seu currículo. Vai fazer o seu currículo como? A BNCC, ela vem normatizar a parte comum. O que é a parte comum? Todo mundo no Brasil tem que contemplar aquela parte, né? E a escola vai entrar com o quê? A escola, nesse currículo aqui, a escola vai entrar com a parte diversificada. O que é essa parte diversificada? É a cultura da região aqui na nossa cidade, né? Quais, por exemplo, as relações sociais, a cultura,
que tipo de música, que tipo de comida, né? As relações econômicas, qual que é a economia aqui, como que funciona a economia? Tem a pesca, né? Culturalmente, qual que é a influência da pesca na nossa cultura, né? E aí vai, clima, hidrografia, então tudo isso aí é a parte diversificada, que vai entrar a parte, não, ela não entra a parte, ela vai fazer um conjunto com a BNCC, tá? Deu para entender a diferença de um conceito para o outro? Esse aqui é o currículo propriamente dito que o professor vai ter, que a escola vai ter elaborado para poder trabalhar com o aluno. A primeira definição é o aluno propriamente dito. O que você vai querer desse aluno com esse currículo? Cadê o negócio? Some daqui. Como é que você tirou? A terceira definição dela também. Por aí vocês viram tanto que nós temos que estudar, né? Certo? Tem que ler, viu, meus amores da minha vida? Faz favor. Então vamos lá. Terceira definição: conjunto de atividades desenvolvidas pela escola na distribuição de disciplinas, áreas de estudo. Áreas de estudo. O que são as áreas de estudo? As matérias ou componentes curriculares, por série, grau, nível, modalidade de ensino, respectiva carga horária, aquilo que se convencionou chamar de grade curricular. Essa terceira definição aqui o currículo o currículo em andamento dentro da escola, né? Isso aqui é como que a escola vai se organizar para fazer esse currículo funcionar. Aqui, ó, vocês estão vendo? Carga horária. A carga horária vem definida já pela LDB, que são 800 horas, né, anuais. Tudo isso daqui tem que estar dentro dessa grade. A grade aqui é o documento. É o documento que a escola vai elaborar para poder trabalhar, né, para poder trabalhar o currículo. Então, dentro dessa grade tem que ter tudo. Nessa grade curricular entra, aqui vai entrar quantidade de dias, quantidade de horas, quantos alunos por sala, toda essa parte burocrática, né, da organização da sala de aula, a separação dos alunos por idade, a modalidade de ensino. O que é a modalidade de ensino? O que ele vai privilegiar para poder colocar esse currículo em prática? Por exemplo, o construtivismo, por exemplo, o método lá que você vai usar, é construtivista, para alfabetizar, construtivismo, método silábico, método fônico. Então, isso tudo aí vai ser tudo definido nesse conceito. Diretrizes curriculares para a educação básica na resolução 44 de 2010. Então, qual o conceito que essa base curricular aí dá sobre o currículo? Pode ler. Leia aí para mim. Leitura silenciosa. Então, o que é que a dona Flaviane fala aí? O conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente para a construção da identidade sociocultural. Isso aqui é tudo que eu já falei também, né? Como que vai ser esse currículo? Ele vai ter, quando a professora está lá elaborando o plano de aula dela e
quando ela está trabalhando esse plano com as crianças, será que ela trabalha atividades que construam a identidade desse aluno? Olha, isso daqui dá, se você for falar disso aqui, dá mais 2 horas de aula. O que é a construção dessa identidade? O que eu tenho que fazer para construir essa identidade? De onde meu aluno vem? O que ele traz nessa história de vida dele? O que eu quero trabalhar nesse aluno para que ele viva em sociedade e produza cultura, né? Que tipo de cultura esse aluno está inserido? Que tipo de sociedade? O que eu vou poder trabalhar para que ele desenvolva isso? Para que sociedade, para que ele possa participar, para que ele seja um sujeito de direito. Para ele ser um sujeito de direito, ele tem que saber quais os direitos que ele tem, né? Então, como eu vou trabalhar isso aqui? Porque todo mundo fala lá, sujeito de direito. O que é sujeito de direito? Vocês estão vendo que cada palavra tem um significado muito grande? Então, nós temos que fazer a etimologia da palavra. Essa palavra eu adorei, etimologia. Se você souber a etimologia da palavra, já é meio caminho andado. O que quer dizer sócio? Sócio. Sociedade e cultura. Então aqui tem 2 conceitos, conceito de sociedade e conceito de cultura. Certo? Então tá acabando, vamos passar para frente. Tira a máscara, põe a máscara, água, oh, meu Deus do céu. E assim a gente vai vivendo. Aí ó, também lá no Diretrizes Curriculares para a Educação Básica, que é a resolução, vocês podem, entra lá na internet, ó, pode anotar aí. Vocês entram lá na internet, lá tem, vocês escrevem lá, Diretrizes Curriculares para a Educação Básica, resolução 4 de 2010. Lá tem toda essa resolução aqui. Então a tarefa de casa é ler essa resolução. Tá? E depois nós vamos comentar. Lá tem tudo isso que eu acabei de falar sobre o currículo. Para vocês já ir tendo uma ideia, né? Olha lá, no artigo 13, na organização da proposta curricular, o que assim como a BNCC, assim como essa normativa, né? Tudo tem um objetivo. Então, olha lá, na organização da proposta curricular, deve ser assegurado o quê? Quando tem uma normativa, é uma lei, né? E a lei quer dizer o quê? A lei quer dizer que tem que ser cumprido. Não é lei? Lei não é para isso? E a lei quer dizer o quê? Lei não é alguma coisa de direito que foi conquistado? Certo? Aí, tá vendo? O estudo das palavras. Então, a lei é isso aí. É alguma coisa que eu tenho direito, que está escrito lá, que está normatizado, está assegurado. É meu, é meu direito, é meu. Como, por exemplo, o carro não é direito meu, eu não trabalhei para poder comprar. Então, a sociedade democrática, ela assegura para você os direitos. Então, como eu vou assegurar os direitos? Através da lei. Então, essa aqui é uma lei que fala para você o quê? Sobre o currículo. O currículo deve ser assegurado. Assegurado quer dizer amarrado. Não posso sair daquilo. Aquilo é direito meu e acabou. Entendimento de currículo com o quê? Com experiências escolares. Então, dentro da escola, ela tem que ter essas experiências que asseguram o direito dela de aprender. Que seja assegurado o conhecimento. Esse conhecimento aqui é o saber sistematizado. O saber sistematizado, que também que vai ser ilustrado. O que é o saber sistematizado, gente? Saber sistematizado, essa palavra é sistematizado. Saber sistematizado é o saber que a humanidade produziu até hoje, que é de direito da criança, assegurado pelo currículo. O que é esse saber sistematizado?
é o direito à leitura, né? A leitura não foi produzida pela humanidade desde os primórdios e ela não precisa de saber ler para poder viver em sociedade? Então, esse é o quê? Isso é o saber sistematizado. É a matemática. A matemática surgiu lá no homem da caverna, assim como a leitura e a escrita. Então, é o quê? Não é um saber que foi sistematizando? Sistematizando o quê? Que foi evoluindo, que foi acrescentando, que foi adaptando conforme a sociedade. A gente vê aí que o mundo é o quê? Cheio de idiomas, né? Cada lugar do mundo tem país aí que fala 10 idiomas diferentes. A questão da matemática, né? A matemática já é uma coisa mais uniforme. Que, por exemplo, 1 mais 1 aqui é a mesma coisa que 1 mais 2 lá na China. Ou lá na tribo indígena, né? Então a matemática ela é mais uniforme. Aí vem a cultura que eu acabei de falar, cada lugar tem a sua, tal. Bom, então as experiências, como é que ela vai ver essa experiência? Ó, com conhecimento sistematizado e contribuição para construir as identidades do educando. Quais as contribuições que a escola vai ter para construir essa identidade? Ó, identidade. Identidade não está assegurada lá pela Sociedade Democrática de Direito, que eu acabei de falar. Essa é a identidade. Identidade de eu ser negra, identidade de gênero. Não, de gênero, não vamos deixar esse gênero para lá que está muito complicado. Na escola não, mas em termos de sociedade, que é uma questão também que a escola está começando a digerir, né? Então, a questão do negro, do índio, das pessoas com necessidades especiais, também dos superdotados, porque tanto as crianças especiais como os superdotados, eles eram deixados de lado na escola. Por quê? Porque as crianças com necessidades especiais é como se fosse assim. Eu trabalhei nessa proposta da criança especial antes da época da ditadura e agora, né, com os direitos conseguidos, né, propriamente dito. Então, o que eu ia falar é a diferença, né, de uma realidade para outra. Quer dizer, eu tenho direito. Hoje a criança tem direito a um acompanhante, tem direito a uma sala para ela estudar. Né? Então, graças a Deus, a humanidade caminha para o progresso, né? Então, aqui, tudo isso é o quê? Assegurando os direitos que ela tem. Né? E aqui, o conhecimento, ó, permeado pelas relações do conhecimento que ela traz, que é a cultura, e articulando vivências e saberes dos estudantes com o conhecimento. Isso aqui, ó, é a responsabilidade da escola, né? A escola tem que se articular para garantir isso aqui. Então, como que é construído esse conhecimento? Através das relações sociais que a criança traz e através, né, desses conhecimentos produzidos historicamente, que é o saber sistematizado. E a experiência, contribuição para construir as identidades dos alunos. Viu como que é amplo? Eu acho que é o último agora. Deixa eu ver. Então, eu já adiantei como que vai ser construído aquilo lá. Mas esqueci de falar uma coisa. Lá, ó. Abordada de forma interdisciplinar. O que é interdisciplinar? Que antigamente os conhecimentos eram assim, igual aqui, ó. Não tem as caixinhas aqui? Então esse conhecimento era português, esse era matemática, esse era estudos sociais. Aí ficava aqui, sozinho. Então esse não fazia parte desse. Esse português não fazia parte de história. Matemática não fazia parte de... Então interdisciplinar é procurar fazer com que eles se comuniquem. Falou? Ó, repassado por eixos temáticos, limitando assim as dispersões do conhecimento, integrando a dispersão do conhecimento, superando o isolamento das pessoas
e a compartimentalização dos conteúdos. Essa compartimentalização é o que eu acabei de falar, o saber separado. E interdisciplinar é a conexão entre eles. Um conjunto de princípios educacionais, não é? Que a gente viu? Um conjunto de valores fundamentais. Esses princípios educacionais aqui, ele vem muito do saber que foi construído, né, que está sendo construído pelos teóricos. Vallon, Vygotsky, Piaget, Emília Ferreiro, Saviani, todos os teóricos contribuem, né, nesse conjunto de princípios. Viu? Por que eu falo que a gente tem que estudar? Porque a gente tem que conhecer. Conjunto de valores, esses valores fundamentais. Quais são esses valores? Os valores fazem... o que eu tenho que valorizar na criança, na minha aula, para que eu possa garantir esses valores? A soma dos componentes curriculares obrigatórios, que são os conteúdos, e a completude de atitudes fundamentais, que são as relações sociais. Então, aqui nesse resumo, está englobando tudo que já foi dito. Aí. Então, qual é, na atual conjuntura, no nosso país democrático de direito, qual que é o fundamento do currículo? Para que existe tudo aquilo que eu falei? Por quê? Por quê? Qual é a visão de homem hoje para a sociedade? Qual é o homem integral que eu quero formar para ser um ser participativo, para ser um ser que sabe ouvir, para ser um ser que sabe falar, para ser um ser que possa controlar seus sentimentos, para ser um ser que ele possa entender o processo que nós estamos passando agora, sobre a pandemia. Isso daí já dá para vocês terem uma ideia do ser que nós queremos. De um ser que possa atuar na nossa sociedade. E como que eu vou fazer isso? Vocês estão vendo aí na rua. Uns têm profundo respeito pelos outros. Isso tudo é cidadania. Isso tudo aprende também na escola. Porque tanto a família como a escola, na LDB, elas são responsáveis pela construção da educação desse ser humano. Não é só a escola. Então, esse momento agora ilustra bem também isso daqui. As pessoas que saem sem máscara, as pessoas que fingem que não está acontecendo nada. Já por outro lado, as pessoas super responsáveis, né? Que usam máscara, que tem todo cuidado. Então, isso daí é a sociedade. Isso aí é o homem integral, que passou pela escola, que está passando pela escola, que nós temos aí hoje, ó. É um ser, aqui, vocês imaginam um ser humano aqui, ó, tá? Eu ia desenhar aqui. Aqui tem um ser humano. Então, isso tudo aqui engloba para formar esse ser integral aqui. Social e político, físico como, gente? Que ele sabe se colocar, né? A escola nesse sentido aqui, físico e psicomotor. Uma das questões da OMS, né? O que é o ser com saúde? É o ser que possui
saúde mental, saúde física, saúde intelectual, né, pela OMS. Então, esse ser aqui, ó, trabalhar a parte motora dela, o exercício, a importância do exercício para o corpo, né, para o nosso corpo. Outro aspecto ligado, mental e cognitivo. Cognitivo, capacidade de aprender, né. Emotivo, aqui que eu falei, ó, que hoje tem na BNCC. A BNCC vem como a gente fala quando uma coisa é... As palavras fora da minha cabeça, não. Contemplando. A BNCC vem contemplando esse ser aqui, ó. Esse ser emocional e afetivo. Então, tudo isso daqui é o que eu quero para esse homem viver dentro dessa sociedade democrática de direito. Então, ele precisa estar em harmonia com tudo isso daqui. Será que a escola consegue? Uma questão para vocês pensarem. Será que só a escola consegue? Pensa aí. Acho que foi uma das maiores descobertas atualmente. Bom, então, o que eu tinha que falar sobre currículo, porque eu estava muito preocupada com isso. Primeiro, vocês têm que entender o que é currículo, né? Agora, o que são, nós vamos entrar na segunda parte, de que é o que são teorias de currículo. Essas teorias, elas começam a se falar de currículo no início do século XX. Mas vai ficar para a próxima aula. O Daniel vai passar para vocês o texto que vocês vão estudar, tá? Para a gente poder começar a trabalhar sobre as teorias no início do século XX até chegar hoje. Por quê? Porque é um processo histórico que nós não estamos vendo lá no currículo, que é o conhecimento, conhecimento sistematizado, construído pela humanidade até chegar agora. Pois é, então nós precisamos estudar para compreender por que nós estamos trabalhando dessa forma hoje dentro da escola. Então é tudo um processo histórico, um processo de entendimento, né? Que a gente tem que saber. Certo? Então aí, conjunto de representações, imagens, reflexões, signos que produzem e descrevem uma realidade sobre o que significa currículo. Campo de estudo que define-se pelos conceitos que utiliza para conhecer, tudo errado. Não, conhecer a realidade. Nesse caso, a realidade do que é currículo, certo? Isso aqui eu já estava cansada demais, por isso ficou assim, muito bem feito. Correto? Espero que vocês tenham conseguido, através da aula expositiva, que é uma aula cansativa, né? Fazer construir esse conceito de currículo, de construir o entendimento do que seja o currículo para dentro da escola, né? Aí, nas próximas aulas, nós vamos construir o conceito desse currículo que nós estamos vivendo hoje, certo? Para vocês compreenderem todo o processo histórico, por que esse currículo passa, por que esse currículo é assim hoje, né? O que aconteceu para a gente poder chegar até aqui? Quem que pensou na palavra currículo? Por que existe essa palavra, né? Correto? E vocês também podem ir pesquisando na internet. O Daniel vai deixar um texto que você pode acessar pela internet, não precisa gastar dinheiro, no celular mesmo você lê, correto? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam fazendo a sua parte, não saindo de casa, não fazendo aglomerações, usando álcool gel, chegando em casa, fazer higienização, passar álcool no pé, tá? Porque o vírus está mais próximo da gente do que a gente imagina.
Então, vamos usar as armas que nós temos, né, para manter a nossa saúde. Certo? Muito obrigada. Bom fim de semana.